Eu tenho aprendido que a introdução de alimentos é muito importante porque é o momento onde a pessoa começa uma nova fase na vida, que é a fase de comer. A fase de comer são duas coisas. Uma é a despedida da onde o que você come é sua mãe, ou a mamadeira, mas é esse lugar assim. A comida aqui é colo, amor, atenção, contenção. Você está aqui nesse círculo. Quando o bebê começa a comer, ele começa a, aos poucos, espiar para o mundo de fora e olhar para outro grande círculo, que é o planeta inteiro. É uma viagem antropológica começar a comer. Porque eu vou experimentando um pouco de tudo que eu estou conhecendo. Introdução de alimentos é eu conhecer o mundo com a boca. Um bebê que começa a comer, ele não começa a comer porque está com fome. Não é a fome o gatilho da introdução de alimentos, e esse é um equívoco clássico. Tem gente que deixa o bebê com fome para que ele então coma. Entra num lugar muito esquisito, cheio de questões emocionais, não funciona. Ele começa a comer porque ele quer saber o que ele está interessado em conhecer. Então ele vai na direção desta coisa, que pode ser um chinelo, pode ser uma comida, e ele começa então a interagir com isso. E ele pega com a mão, e ele esfrega no rosto, ele sente o cheiro, ele vai aguçando muitos sentidos. E alguma hora é como se ele dissesse: nossa, eu não sei o que é isso, deixa eu ver logo de uma vez. E põe na boca. Pôr na boca é fechar a pesquisa do que se trata aquilo que eu estou querendo conhecer, que pode ser um chinelo e pode ser a comida. A diferença entre a criança que ataca um chinelo e ataca o brócolis da mamãe ou do papai é que existe uma coincidência entre autonomia motora e prontidão digestiva. Então, a minha pesquisa toda é baseada nisso. Eu não acredito em um dia clássico para introduzir alimentos em todos os bebês, tipo 6 meses, 0 minutos. Não existe isso. Isso não é real. O que eu tenho aprendido é que quando o bebê dá conta de, sozinho, sustentando seu próprio corpo, cambaleando do jeito que ele deu jeito, mas ele chega até a comida, é porque então ele dá conta de digerir. E ele só viu a comida porque ele está entrando nessa nova esfera, nessa nova layer da vida dele, desse salto de desenvolvimento, porque senão ele não vê a comida. A comida está lá, mas ele não se atenta para ela. Quando ele fica curioso a respeito da comida, é porque ele está entrando nessa nova camada da vida, onde ele percebe que as pessoas põem um negócio na boca e que mudam o comportamento. E são as pessoas que cuidam dele, que ele ama. Então, nesse nível de intimidade, nesse nível de amor, ele quer imitar quem ele ama. Também quero pôr na boca a mesma coisa que você, mamãe, eu te amo, eu vou enfiar igualzinho. Enfim, então, introdução de alimentos é esse começo na vida muito lindo e importante, onde eu ponho na minha boca significados do mundo. E a maneira como isso se dá determina, de modo geral, a maneira como eu me relaciono com a comida na vida adulta. Na relação que os adultos têm com as suas comidas, quando eu converso com os adultos, nos cursos que eu dou, eu identifico muitas coisas parecidas quando eu vou fazendo a retrospectiva com eles de como foi a introdução de alimentos. Eu chego em vários lugares parecidos. Então, eu vou dar alguns exemplos muito famosos assim nos cursos que eu dou. Um é crianças que tinham que comer tudo porque os seus pais passaram fome. Então, o discurso que essas crianças hoje adultas escutavam é: mas eu passei fome, não pode jogar comida fora, isso é um pecado. Então, essa criança cresceu sentindo de alguma maneira a culpa por não ter passado fome, ou não sentiu culpa, mas se sentiu obrigado a cuidar da fome que a mãe sentiu na infância dela. Então você come pela fome da mãe ou você come pela culpa? Você come por vários motivos que não é exatamente estou com fome, estou com vontade de comer isso.
O que acontece na vida adulta é que essas pessoas acabam comendo mais do que aguentam sempre e sim sentem culpa quando fica mais no prato. Elas não suportam a ideia de ter ficado um pouquinho. Elas sempre vão comer aquilo. E se elas têm um pouco de consciência alimentar, elas não jogam fora, mas elas guardam num tupperwarezinho na geladeira. Elas dão um jeito daquilo não ir pro lixo, porque é um pecado aquilo ir pro lixo. As que colocam no tupperware na geladeira é muito melhor. Porque depois você dá um jeito, come, sei lá. O ruim é você continuar comendo se você não aguenta, isso não é bom. Teve um pai que fez curso uma vez, que ele me falou que a mãe dele dizia que ela ficava muito feliz quando ele comia. Então ela nunca forçou, nunca barganhou, nunca fez nada desse tipo. Mas toda vez que ele comia, ela falava: ai, mamãe fica tão feliz, querido, quando você come. Ele foi encaixando a comida num lugar de: se eu como, mamãe fica muito feliz, eu amo mamãe. Ele continuou nessa pegada de comer para a mamãe ficar feliz e ele ficou obeso na vida adulta, obesidade mórbida, muitas lutas para emagrecer e aí fez a cirurgia bariátrica e por isso emagreceu. Mas foi um processo interessante porque ele foi percebendo isso e hoje ele tem clareza que ele comeu uma vida inteira para poder cuidar da mãe dele, né? Então eu sinto que na introdução de alimentos é como se você estivesse passando um bastão do como você se relaciona com a comida. Como a introdução de alimentos acontece de modo geral com os pais cuidando, eles estão passando a comida, mas estão passando a maneira como eles se relacionam com a comida. Então no Colher de Pau, quando a gente começa o curso, a primeira coisa que a gente faz é tentar explicar em 3 palavras como é que era a comida na sua infância. É olhar para a sua infância. Depois a gente vai falar da introdução de alimentos do seu bebê, mas você precisa perceber quem em você está indo comer para poder pensar no seu filho começando uma história com a comida. Para poder ter as coisas mais claras e a gente não passar bastões cegamente, mas passar com clareza, né? E as coisas que precisa ajustar, cuida delas com todo o tempo, com a vida inteira, mas só de você ter claro que tem questões que precisa cuidar, a criança se sente liberada de cuidar de você. Aí ela vai só fazer as coisas dela e comer e viver no passo dela. Se a gente fica meio na sombra das nossas questões, elas passam assim silenciosamente e a criança se responsabiliza por isso de alguma maneira, né? Então assim, que é importante a gente dar uma olhadinha como a nossa mãe come, a relação dos nossos pais com a comida. Tem muita coisa que a gente vai continuando, né?